Olá pessoal, meu nome é Joabson. Aqui está mais um vídeo a falar acerca do propósito do puritanismo. No vídeo anterior eu falei acerca da guerra litúrgica que estava tendo na Escócia. E vou agora nesse terceiro vídeo para dar continuação e a conclusão do vídeo anterior. Fica aí que eu estarei falando um pouco da história da igreja e esse movimento de reforma que aconteceu no século XVI. Amém? Então, pessoal, o movimento puritanismo nessa época, como eu falei, estava tendo um grande conflito. O rei da Inglaterra, Carlos I, enviou um arcebispo na igreja da Escócia para tentar introduzir um livro de oração comum. Mas a Escócia, ela estava bem preparada para qualquer tipo de heresia que poderia tentar entrar no culto ou na ordem da igreja na Escócia. Ele estava bem preparado. E nesse tempo eles faziam culto e cada um trazia um banco que era usado na ordenha de vaca, uns banquinhos, e eles traziam para estar assistindo o culto. E certa feita, quando eles estavam se reunindo lá, o bispo da Inglaterra, que foi enviado pelo Carlos I, ele estava começando a ler o livro de oração comum, e diz que, a certa fonte, que uma moça pegou um banquinho e lançou diretamente na direção do bispo que estava lendo aquele livro de oração comum. E quando ela tirou aquele banquinho onde ele estava, houve depois desse banquinho um tumulto, e logo houve outros banquinhos ser lançados na direção dos bispos que vieram da Inglaterra. E logo eles correram para salvar sua pele. E depois desse tempo aí que o Carlos I tentou introduzir esse livro de oração comum, depois disso houve um levantamento, tanto da parte da Escócia, que se organizou um grande exército para ir contra a Inglaterra. E logo quando o Carlos I viu que ia suceder uma guerra, finalmente ele voltou a reunir um parlamento. E ainda que o parlamento fosse a favor dos puritanos, mesmo assim ele teve que reunir pela guerra que estava se levantando contra a Inglaterra. E logo ele reuniu esse parlamento, que se chamou um grande parlamento, que se reuniu por 12 anos, de 1640 a 1652, até que foi dissolvido pelo general Oliver Cromwell. E embora, ou seja, nesse parlamento havia muitos partidos que não era religioso, não era da parte puritana, mas a grande maioria dos partidos que tinha no parlamento era a favor dos puritanos. E os puritanos em si, eles eram contra o catolicismo e contra o poder absoluto do monarca. Não necessariamente contra a monarquia, mas contra a monarquia tirânica, contra a perseguição que eles estavam levantando contra os puritanos. E aí era contra essa monarquia tirânica que os puritanos eles eram contra. E ao passar desse parlamento foi decidido uma reforma tanto na vida da igreja através das leis, e reformar a própria lei tanto da Inglaterra e tanto consequentemente assim a Escócia, que já era bem mais reformada que a Inglaterra. E assim foi introduzido essa nova lei da reforma que os puritanos estavam exigindo no parlamento. E nesse parlamento foi convocada uma grande assembleia, a Assembleia de Westminster, que começou há 350 anos, em 16 de setembro de 1643. E consecutivamente se reuniram para comemorar a cada ano sobre essa grande reunião, sobre essa reunião onde foi trazido grandes tratados sobre a fé, sobre a lei, sobre a reforma tanto do Estado, em tudo que os puritanos estavam reivindicando e trazendo a reforma.
E em 1993 comemorou-se na data na Inglaterra com um grande encontro na Capela de Westminster. A Assembleia de Westminster foi uma grande assembleia composta por pastores e teólogos e nas partes das Ilhas Britânicas, nesses locais, onde eles se reuniram e debaixo da autoridade da igreja eles fizeram a confissão de fé de Westminster, que é essa daqui, deixa eu ver aqui. Essa confissão de fé de Westminster, que eu tenho aqui, que essa aqui é comentada, sem ser a normal, e o catecismo maior, esse aqui, deixa eu ver se está enxergando bom, e o breve catecismo. E esses 3 tratados aqui comentados foi ditado pela editora Os Puritanos. Eu vou deixar no link da descrição onde eu comprei esses livros, onde eu comprei essa confissão comentada. E além desses livros, além dessa confissão de fé, eles também regulamentaram um livro, uma edição de livro de salmo metrificado para cantar no culto. E, ou seja, os presbiterianos sabem que a confissão de fé é uma expressão de fé dos puritanos, que foi inspirada por João Calvino e, por conseguinte, por Agostinho e do apóstolo Paulo e pela sua inteireza, ou seja, inspirada pelas escrituras em si, ou seja, biblicamente fundamentada na palavra, que dá grande ênfase na soberania de Deus, no poder absoluto que Ele tem sobre todas as coisas e sobre a necessidade de uma vida santa e em obediência a Ele. E aqui, não muito depois do parlamento, teve que organizar um exército para marchar contra o próprio rei, porque mesmo assim o rei na verdade queria dissolver o parlamento, mas ou seja, não conseguia, e ele fez o que? Um acordo secreto com os católicos franceses, e para enviar, ou seja, fez esse acordo secreto para tentar assim ir contra os puritanos, ou seja, tanto na Escócia, tanto outros que estavam se reunindo. Porém, os puritanos foram capazes de organizar um exército muito mais forte, muito mais poderoso que o rei. E eles foram abençoados pelo comando de um general chamado Oliver Cromwell, que organizou certamente e ganhou desse rei. E nesse parlamento os puritanos eles foram totalmente vitoriosos contra o rei Carlos I. E depois desse processo de guerra, houve um julgamento acerca do rei Carlos I. Eles estavam em questão, é uma questão que estava dividida os puritanos, ou seja, os presbiterianos e os escoceses, em relação a, ou seja, os presbiterianos, os escoceses e os dependentes congregacionais que era da Inglaterra. Esses estavam divididos em questão se mataria o rei ou não, se decapitaria o rei ou não. Mas os independentes e os congregacionais da Inglaterra eram a favor da decapitação. E depois disso, o rei foi morto. E assim, com a morte do rei, a Inglaterra foi dividida por muitos anos pelo parlamento, posteriormente pelo Oliver Cromwell. E depois desse desenvolvimento, que foi uma época áurea dos puritanos, eles teve grande influência tanto no governo, da igreja, do Estado, das famílias, tudo trazendo a palavra da verdade. Mas com o final da morte do general Oliver Cromwell, voltou a monarquia com o retorno do Carlos II da França, filho do Carlos I. E aqui politicamente o poder puritano acabou na Inglaterra, mas a religiosa e social, sua influência continuou por muitos anos. Ou seja, sua influência da prática da religião e socialmente, eles continuam influenciando e continuam influenciando até agora, tanto pela vida piedosa, a vida de santificação. E depois disso, a Inglaterra nunca foi a mesma. Depois disso, houve outros movimentos, mas depois de um tempo, dos anos que passou, dos séculos que chegaram à frente, esse movimento, ou seja, foi diluindo, foi acabando. Mas eu creio da minha forma que não acabou, continua.
na vida daqueles que propagam o Evangelho, na prática do Evangelho, no seu dia a dia, no seu agir e pregando a verdade do Evangelho. E não duvido, hoje, da mesma forma, nesse último tempo, Deus tem levantado e tem despertado o interesse de muitos pela reforma, para uma vida regrada na palavra de Deus. Amém? Eu vou estar no próximo vídeo falando acerca dos princípios, os princípios dos puritanos, a ênfase que eles tanto pregavam e tanto mostravam na sua prática. E espero que nessa breve explicação vocês tenham compreendido um pouquinho dos puritanos, da minha forma que o exemplo deles possamos também imitar eles, como eles também imitavam a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fico aí na próxima semana estarei postando outros vídeos acerca dos princípios e a ênfase que os puritanos pregavam.